Grande Lorde A, como é que você tá? Serve, Cid, que saudades de você, nobre. Pois é, bom te rever aqui, viu? Bom Bom, reencontrar, Sérgio. Tivemos deixa eu problemas aqui de aproveitar. celular. Isso é de lei, né? Deixa eu perguntar, tá todo mundo vendo aqui a tela dividida com os dois, eu e o Lorde A, tudo certo? O pessoal falou que sim. Ah, que bom. Poxa, podemos prosseguir, então. Eu estava comentando, né, um pouquinho sobre a minha história com esse poema maravilhoso, né, que para mim é um dos meus preferidos da vida. O livro está pronto desde 2019, praticamente, só faltava design, ilustrações, etc, né? Tava esperando o momento para soltar a bomba, assim. Agora eu acho que depois do Florilégio Macabro, o terreno foi semeado para isso, então vamos que vamos, né? Agora é a hora. Absolutamente, é a hora aí, cara. Cid, esse teu trabalho, você, do Sebo Clepsidra e dos parceiros aí da editora, né, Clepsidra, é fantástico, cara, é necessário. Vocês estão trazendo pra gente um pedaço de uma história de difícil acesso, difícil de ser conhecida, né? Lá em meados de 2020, tempos da pandemia, a gente tentou fazer a gente tentou, não, a gente fez um podcast da Vox Vampírica sobre o terror, o fantástico e os vampiros em Portugal. E naquele momento a gente tinha assim, uma impressão, deve ter bastante história, a gente vai achar alguma coisa. Se aqui no Brasil a gente já tinha lá quase uns 200 e poucos anos desde a Inconfidência Mineira de vampiros, pô, Portugal vai ser fácil. E eu e a Xandra ficamos estarrecidos, porque não chegou lá a história dos vampiros. O negócio lá era fechado, não tinha muita fonte para pesquisar na época. E a galera de lá contou pra gente que a Inquisição, a igreja, pegou muito no pé lá dos autores, então não tinha essa facilidade. E você está trazendo esse acesso pra gente, resgatando essa parte dessa nossa história maldita e adorável. Poxa, é uma missão mesmo, né? A gente tem tentado criar aí uma biblioteca vampírica, né, no nosso acervo aí para poder dar conta pelo menos assim dos principais clássicos, então, os principais alemães, os principais ingleses, os principais franceses depois, é uma etapa que não chegou ainda, mas estamos Opa. fazendo agora, então, Portugal, né? A ideia é que, pelo menos assim, quando você pegar uma lista dos 10 mais importantes, você tem que achar no nosso catálogo. Então é Carmila, é Varney, é Drácula, Polidori, a gente tem que ter todos os, os grandes, pelo menos, e daí depois a gente vai trazendo os obscuros, né? E eu vou te contar um negócio que eu acho que eu vou estar apontando uma novidade para você. Vocês também ficaram super conhecidos lá no Haiti e na América Central, recentemente por causa do The Black Vampire. Tá lá no The Vampire do Polydor. Ah, não acredito. Olha só. Pois é. Teve um cara lá famoso que um colega deu de presente uma cópia para ele do livro. Ele ficou emocionado de saber que tem uma história de vampiros ambientada na ilha de São Domingos, né, que era o antigo nome do Haiti. E o cara é do voodoo e ficou assim uma referência por lá e ficou emocionado com essa de saber isso. A gente aqui no Brasil tem o privilégio, graças ao trabalho de vocês, de poder apreciar, de conhecer obras que, por exemplo, lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, a galera nem sonha que existiu e a importância que ela teve, falo do Black Vampire, por conta da questão de ser a primeira ficção nos Estados Unidos que enfrentou a escravatura, que denunciou a questão dos negros, das cinzalas. Foi uma obra vampírica. E ela tem, então, um impacto, um potencial afetivo e social magnífico. Exatamente. Não, e é uma coisa impressionante, porque se você for pensar, é a primeira narrativa americana, né, estadunidense de vampiros, é a primeira que traz um vampiro africano, é a primeira que traz um vampiro negro, é a primeira que traz mais de um vampiro agindo ao mesmo tempo numa prosa de ficção, é a primeira que traz vampiros dentro de uma comédia de horror, né, é a primeira que traz uma discussão sobre abolição, sobre né, escravatura, sobre as crueldades, né, que afligiam ali os escravizados. É a primeira que traz vampiros, necromantes, reanimando cadáveres. Então, assim, é todo um conjunto de
sátira, com comédia, com horror, com o sobrenatural, criando ali essa tempestade perfeita, né, de ser uma obra que vai manter o interesse histórico para sempre, né? E, curiosamente, é uma das mais obscuras, das mais esquecidas, né? A gente está tentando justamente atacar isso. Por exemplo, o William Brandt, que escreveu a versão em versos do Vampiro do Polidori, alguns anos depois, né, que saiu o Polidori, é outro que nunca foi reeditado. Saiu em 1827, chamado O Vampiro, do William Brandt, um livrinho dele que tinha 3 poemas, esse era um deles, e é um reconto do Vampiro do Polidori em versos, com pequenas modificações, incluindo um enviesamento para uma homoafetividade mais explícita, né? E aí não existe discussão, não existe referência, do tipo procurou. Eu achei sem querer, né? Olhando um repositório de textos online, procurando por palavra-chave, procurei vampiro, vieram 41 mil resultados, eu fiquei a madrugada lá revirando coisa e achei sem querer, foi um golpe de sorte. Eu falei, olha, deixa eu ver, se tiver alguma coisa a ver com Polidori, a gente achou ouro, né? Eu fui na última linha, tava lá, e saciou a sede do vampiro. Eu falei, é a frase final do Polidori. Então, achamos algo quente aqui. Mas é assim, né? A gente vai aos pouquinhos avançando aí, né? Nesse mapa, desse quebra-cabeça da literatura vampírica, assim, né? Absolutamente. As pessoas do mundo, do vasto mundo, não imaginam os estranhos prazeres das pesquisas que a gente tem, nas correlações de fato, que a gente contraria um pouco a máxima do H.P. Lovecraft, né, que é de não termos a habilidade para correlacionarmos tantas coisas. Caras como Cid, como eu, Morpheus e mais uma distinta seleção de espíritos atormentados, temos um pouco disso. Vocês não imaginam o prazer da gente quando a gente faz essas descobertas e pode trazer aqui para vocês. Principalmente quando dá para compartilhar, né? Porque criar essa memória comum é uma delícia, né? Poder saber que a gente tá não apenas lendo o que a gente gosta, mas lendo junto, né? E podendo trocar ideias e fazer com que a minha leitura se enriqueça com a sua, com a do Primate, com, né, de quem tá lendo ali, mandando mensagens, mandando comentários nas lives, nos vídeos do YouTube. Isso é muito gostoso mesmo. É fantástico, é fantástico. E assim, também a gente também poder viver essas atmosferas, né? Como na Carmila, Noite de Gala Sombria, onde a gente tem um cenário de 160 anos à nossa disposição para os brindes, para nos encantarmos com as criações, porque começa no texto, vai para a imaginação, vira figuras, vira visual, vira símbolo, vira performance, vira estética, cria estranhamento. É um magnetismo que a gente consegue movimentar e alinhar fantástico. É absolutamente fantástico essa, esse nexo, esse vórtice que a gente está, né, querido? E, Cid, falando de coisas boas, esse ano você trouxe um presente num dos seus vídeos para todos nós. Vamos deixar de fora a sequência dos vídeos sobre o Nosferatu. Aquilo já é ouro, é fantástico, mas vamos deixar lá porque já falamos disso da outra vez. The Bruxa, The Legend of Portugal. Uma das primeiras, ou talvez uma das mais sinuosas, emblemáticas transformação de uma bruxa ou de uma vampira, porque lá em Portugal, Ilha da Madeira, as bruxas e as vampiras, todo mundo ali roubava sangue. E a minha sogra é uma Ilha da Madeira, e há muitos anos, 10 anos atrás, a primeira conversa da gente foi quando ela começou a me contar as histórias do vilarejo que ela morava, próximo de um rochedo, e dessas bruxas que tinham lá, que todo mundo morria de medo. E a gente está falando de uma memória afetiva, de um relato de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Ainda hoje, é um tema assim que pega. E para eles, essa ideia dessa bruxa que bebe sangue na Ilha da Madeira, nos Açores, é bem real. Aqui, para uma galera mais velha lá, uma galera mais velha, mas legal. Vamos ter que pontuar que é legal, porque ela é Santa Catarina, mas é uma galera legal. Não é aquela outra galera que não é tão legal, que tem abundância por lá, né? Pede até passaporte. Então, aquela galera bacaninha que tem lá. Eles também têm essa história da bruxa que toma o sangue, que vem essa mistura de luta entre bruxa e vampira. E embalado naquele teu vídeo, naquele teu relato, eu e a Kat Friswold, do Espelho de Circe podcast,
gravando, pudemos desenvolver um roteiro que ficou muito legal, que, cara, assim, entrou, você nem sabia do que a gente estava fazendo lá, e depois você apareceu com aquele vídeo e amarrou, fez o elo perdido que faltava da narrativa que a gente estava combinando e estabelecendo. Vamos falar um pouco desse ponto? Então, vamos sim. O que eu acho mais Daqui a pouco a gente fala curioso. do Gomes. Vamos Não, esquentar o pessoal. perfeito. É curioso, você falou, né, que você achou pouquíssima coisa do vampiro literário em Portugal, mas eu acho que existe uma razão para isso, que é justamente essa proximidade quase morfológica que a gente vai ver entre a formação das lendas de vampiros e de bruxas em Portugal. Porque se nós formos pensar, né, na ideia das estriges, das strix, né, se a gente pensar na Grécia Antiga, se a gente for pensar em Roma, né, essas figuras femininas aladas que bebem sangue, que devoram carne, que eram associadas à bruxaria, né? Então, Strix, Striges, depois, se a gente for ali mais para o leste europeu, Romênia, Strigoi, né? Se vai para a Itália, Stregaria, né? Estregoneria, né? Como diz o Sete Lupino, estregoneria. Exato, a raiz é a mesma, né? Então a fonte, né, o substrato cultural que está alimentando essa memória ancestral é a mesma. Em alguns lugares, a ideia de um ser que bebe sangue vai adquirir, nas narrativas orais, né, nesse telefone sem fio, uma metamorfose que é imprevisível a ponto de levar, por exemplo, esse ser a se tornar algo incorpóreo, a se tornar algo que flutua, algo que não tem uma corporalidade, mas representa uma ameaça, né, uma presença maligna. Em outros lugares, isso vai ter já uma outra formação, né, simbólica e também uma outra descrição, né, uma outra maneira de ser entendida, com uma corporalidade. Você está falando de seres que andam entre nós, né? Mas se você for pensar que a nossa bruxa tem um nome diferente, né, do que a gente vai ver, né, nas demais derivações das estrigas, mas que é basicamente a mesma coisa, né? A gente não está falando das bruxas que são as mulheres acusadas de paganismo, etc., né? A gente está falando desses seres sobrenaturais, né, que são associados à noite, associados às corujas, associados às arpias, etc., né? Quando a gente fala das bruxas, as lendas mais antigas, muitas vezes, dependendo do lugar, e a gente recebeu muitas mensagens de Portugal reforçando que sim, havia mesmo esse tipo de lenda lá, vão dar conta de mulheres ou seres femininos humanoides que ganham formas diferentes, por exemplo, formas de mariposa, né? Nós temos inclusive alguns insetos que são ali bem próximos ali das mariposas, que são chamadas de bruxas mesmo, né? Então, com asas escuras, pretas, né, com um marrom muito escuro, um cinza muito escuro. E aí, essa ideia de você ter essa criatura fascinou os ingleses, que levaram, né, isso que era em Portugal algo da tradição oral para a modalidade escrita. Então, eles pegam o conto como gênero textual, pegam a temática lendária, né, como uma matéria-prima temática e criam duas histórias, né? Então, eu não lembro agora se o sobrenome dele é Kingsford ou Kingston, porque a gente tem no mesmo livro os dois sobrenomes e eu sempre me confundo. Mas, se eu não me engano, é o William Kingston, se não me engano, ou William Kingford, eu preciso ver agora. Ele escreveu uma narrativa que foi descoberta quando começaram a querer achar a primeira transformação de vampiro em morcego. Então, existe aquele monte de texto falando, não, o primeiro vampiro que se transforma em morcego é o Drácula. Aí a gente tem aqui no Brasil o Octávio Branca, né, do Barão de Paranapiacaba, em que provavelmente tanto o Octávio quanto a Branca possivelmente podem se transformar em morcegos. A gente não sabe se são eles, mas no túmulo em que os dois foram enterrados, aparecem dois morcegos e o responsável pela morte deles
dá a entender uma coisa implícita, né? O responsável pela morte deles, que é o pai da Branca, aparece morto em cima do túmulo com 2 morcegos voando em cima dele. E a nota de rodapé do Barão de Parapagaba fala de vampiros citando o Polidori e fala de morcegos vampiros citando o Eugène Sue, que vai misturar essa ideia da raposa voadora da Ásia com a lenda dos sanguessugas mortos-vivos, né? Então, na cabeça dele, ele pode ter misturado isso. Não é à toa que ele botou essas 2 notas de rodapé. São as duas, uma sobre um local e a primeira é sobre vampiros, com essas 2 referências. Eu acho que não é à toa. Então, a gente já teria no Brasil uma relação de vampiros mortos-vivos com morcegos. Mas a barreira da língua não deixa isso chegar lá fora, né? E a gente tem, então, uma caçada, né? Existe um pesquisador que fez um trabalho sobre esse autor inglês e achou uma narrativa dele, que é Pedro, a Bruxa, Pedro e não sei quem mais, não lembro agora o nome, que é essa história dessa lenda de Portugal. Só que recentemente acharam a primeira versão dessa história, que é essa que a gente traduziu e está publicando agora no livro Bruxas e Bruxaria. Então, a ideia desse conto é justamente recontar essa lenda de Portugal, contextualizá-la, tal, mas é uma bruxa que se transforma nesse ser alado noturno, né, possivelmente uma mariposa ou talvez um morcego, né? Cada um vai contar de um jeito a lenda, mas na narrativa inglesa isso fica um pouco nebuloso, assim, né? E ela bebe sangue, né? Então, assim, bruxa que bebe sangue se transforma numa criatura alada noturna, né? É tudo muito familiar pra gente. Então, é muito Pouco averte, né? então. E aí, eu acho que fica muito, muito patente que antes de nós virmos, né, a transformação do que era essa bruxa monstruosa nessa bruxa humana, que é chamada de bruxa, né, por conta de saberes ancestrais que não eram mais bem-vindos no patriarcado cristão, né, a gente tinha, então, esse conjunto de lendas, né, que usavam esse nome e que foram, aos poucos, dando espaço para essa outra versão mais moderna, de ser simplesmente uma mulher injustamente acusada de feitiçaria e etc., né? Que a gente vê cada vez mais até se transformando, no decorrer do começo do século XX, em uma possibilidade, né, de uma nova religião, como qualquer outra, né, criada com pesquisas sobre o que seriam, né, cultos mais focados no sagrado feminino e etc. Então, quando vem a Wicca, né, a gente tem aí a pá de cal que vai meio que matar essa ideia das bruxas como seres realmente monstruosos, né, para dar espaço para essa figura de uma mulher com uma espiritualidade mais ancestral, né, mais ligada à cultura europeia pré-cristã, cristã. Então, assim, esse conto eu acho que é um elo perdido interessante entre o Strigoi e a nossa bruxa, da nossa cultura ali, que também se alimenta das lendas ibéricas, né? Eu acho quando chega, o livro está quase pronto, daqui a um mês mais ou menos ele já está na gráfica rodando, prestes a chegar, vocês vão ter a oportunidade de ver aí a nossa versão dele. Nossa, magnífico. E, cara, assim, a gente tem campos e campos de possibilidades aí, né? O próprio Arthur Machen, né? E algum Butler Yeats e outros, né? E outros lá também daquele período de Golden Dawn, final do século XIX e essas coisas. Você tinha também alguns que exploravam uma tese das bruxas, né? Serem uma espécie paralela, né? Não era exatamente uma espécie humana. Eu estou no campo do fantástico, da ficção, do terror, e aí, não estou trazendo isso para uma questão humanista de nenhuma maneira. Mas eu acho interessante como esse veio era explorado naquele momento, né? De uma outra raça parecida com a humana, mas paralela, né? Que a gente vai cair no povo das fadas, no povo belo e tantos outros ali interessantes, mas bem aterrorizantes para aqueles autores masculinos, brancos, eurocentristas do século XIX. A gente pega. Lembra do Stoker, né, que falou que o Drácula era descendente de hunos
com as bruxas da Sítia, né? Então, que bruxas são essas, né? Ele era da Golden Dawn, então ele tinha acesso a essas ideias que vão circular depois pela filosofia das diferentes raças humanas, né? Então, quem sabe tem uma conexão aí. É verdade. E assim, o Stoker, né, conforme o Dacre Stoker estava contando, né, o Bram Stoker, né, a gente conhece ele pela participação dele da Golden Dawn, que foi divulgada principalmente nos livros da Madras, e todo mundo meio que puxou essa linha de pensamento. Porém, o Sr. Dacre era maçom, né, e participou por muito tempo, assinava o livro maçônico numa loja importantíssima lá de Londres, na Inglaterra. Então ele tinha também todo um interesse, né? Algo que acho que ele gostava do Fantástico. Desde que ele estava doente, a mãe dele contava contos irlandeses para ele. Até de um vampiro sanguinário que tinha que ficar preso embaixo de uma pedra lá para aqueles lados. Você já ouviu essa história? Não, essa dele ficar preso, um vampiro preso, eu não conheço ainda. Não, era um vampiro que ficava preso lá, que tinha sido um rei super cruel, que bebia sangue, e aprisionaram ele lá, tipo, Idade Média, alguma era fantástica, jogaram uma pedra em cima. E o Stoker provavelmente escutou, porque era um dos contos mais populares, né? A mãe dele, como uma boa mãe irlandesa, deve ter contado isso quando ele teve algumas infecções, algumas doenças ali que afligiram boa parte da infância e adolescência dele, né? E eu fico pensando muito, acho que é o Vampiro de Kronk, uma coisa assim. Tem lá no Redvamp, para quem tiver paciência, quiser ir atrás, depois está lá a história. E o mais engraçado é que há uns 10 anos atrás, eu acho que é menos, na verdade, essa pedra onde ficava preso esse mito desse vampiro sanguinário foi tirada do lugar lá na Irlanda. Ah, olha só. O que também A rende um... partir daí só desandou o mundo aí, só desgraça. Pois é, né? Muita coisa estranha, realmente estranha aconteceu, né? Tem gente que Mas fala que foi o David Bowie morrendo, né? Quem eu sabe? acho que foi. Não Eu teve acho que antes, foi. né? Eu acho que foi o David Bowie, cara. Eu acho que foi a partir do David Bowie que deixou o mundo um pouco, deixou, expôs o mundo um pouco mais cru do que a gente gosta de olhar diretamente para ele. Pois é, o espelho mostrou algo pior do que o previsto, né? A gente sublima, a gente gosta de arte, a gente gosta do conteúdo da arte para tomar um jump scare, para dar uma dose de dopamina, dar uma animada, para gente fazer a gente esquecer do Visa, dos boletos. A gente gosta do terror para isso, né? E excelente. A gente também gosta de não saber o que o DJ vai fazer na sequência de uma música numa pista de dança também, né? E aqui até puxa aqui uma rapidinha aqui, eu e o Cid vamos estar discotecando juntos no 13 de dezembro lá no DJ Club. Além do Lord Eye e do Cid discotecando juntos pela segunda vez esse ano, a gente vai ter também um desfile da Encantaria Arte e Cultura, né? Um desfile de moda vampírica, fantástica, dark, extravagante, um momento único e muito especial. 13 de dezembro, Bruno DJ Club. Os ingressos já estão lá à venda. Eu e o Cid estamos combinando mais alguma coisa para botar mais umas surpresas nessa noite, mas disso, como escrever aqueles ocultistas do século XVIII, disso ainda não falaremos hoje. Cid, vamos puxar aqui agora o Gomes Leal. Vamos, com certeza. Gomes Leal. Sim. Filho, como todo bom autor de literatura fantástica, filho meio bastardo, não reconhecido, de um importante funcionário da alfândega portuguesa. Cresceu admirando a mãe e a irmã. Foi um jornalista de presas alongadas, cínico, crítico, irônico, e tocou terror na monarquia portuguesa, principalmente, fugia por interior da Europa quando a coisa ficava feia, mas retornava para Lisboa, aquela cidade que era um cemitério para todos os sonhos. E aí, quem era Gomes Leal, Cid? Gomes Leal, eu acho que a gente pode trazer assim algumas referências para falar dele, né? Mas eu acho que sobretudo ele é alguém que nós não esperamos encontrar em Portugal. Não é a pessoa que a gente acha que vai aparecer numa pesquisa sobre poetas portugueses. Não é um perfil típico
entre decadentistas, entre ultrarromânticos, como que é que a gente defina ele? Ele é alguém que parece mais conectado com uma tradição europeia, um pouco mais cosmopolita do que a algo local, né? Então, ele, por exemplo, é um marxista no começo da carreira dele, ele começa escrevendo poemas bastante combativos, em homenagem à classe trabalhadora, contra, né, toda sorte de exploração, né? Então, ele tinha uma postura de um ativismo muito virulento, assim, né? E aí você tem várias charges, né? Várias caricaturas dele, assim, andando como um dandy, né? Então, um dandy mefistofélico pelas ruas, com seus bigodes curvados, bengala e um sorriso meio sardônico, meio irônico demais, assim, né? Ele é adorado, maldito. Exato, ele é quase que um Baudelaire português. Ele é quase que um Edgar Allan Poe português. Ele é um desses caras que nasceu condenado a ter uma vida de muita genialidade, pagando um preço terrível de ser esquecido, de viver na miséria, de ser execrado publicamente, né? Então, viveu como um maldito, escreveu como um maldito, chegou a ser apedrejado em rua, em praça pública, sem ter onde morar, sem ter onde dormir, né? Porque a alfabetização em Portugal nunca foi uma prioridade no século XIX. Então, é ao contrário do que houve na Inglaterra, em que você tem um esforço coletivo ali para poder criar uma massa leitora, né? Em Portugal ainda havia pouco acesso à alfabetização e a leitura era um hábito de poucos. Então, não importa quão bom poeta você seja, não importa quão bom criador de obras-primas você seja, você não vai ser lido por muita gente, você não vai ter nem como se sustentar com isso, né? E ele viveu a vida inteira obstinado com essa missão de ser quem ele era, né? Ou seja, ele viveu a vontade dele como, né, ele acreditava ser necessário e ele foi do berço até a sepultura esse grande criador de símbolos, de discursos poderosos. Então, ele começa, né, dentro da poesia mais política, com A Canalha, que é o primeiro poema dele, e ele vai migrando de uma sátira social e política para a lírica. Então, ele tem obras como A Mulher de Luto, Claridades do Sul, que é a parte lírica curta dele, que é uma obra-prima, tem uma edição belíssima aqui. Ele tem uma produção que vai mudando, especialmente também pelas mudanças na vida dele, né? Você falou que ele adorava a irmã, né? Então, assim, antes de a irmã dele morrer, infelizmente precocemente, né? Ele tinha uma produção que falava muito das prostitutas, que falava das cortesãs, que falava assim dos bordéis. De repente ela morre e ele muda completamente o tom com as mulheres. Ele para de tratar, né, desses assuntos um pouco mais obscenos e começa a tratar das mulheres com uma outra abordagem. Você vê, né, os poemas que ele escrevia antes e depois sofrerem um baque. E aí ele começa a escrever mais lírica também. Então, ele começa a escrever algo um pouco mais melancólico. Você mistura essas duas coisas, né? Um aspecto de uma combatividade, né, uma vontade de destruir o status quo, com uma melancolia, com uma desilusão, um anseio de um mundo sem dores, etc., que faz com que ele seja uma pessoa cada vez mais complexa, né? Então, o Estrangeiro Vampiro, logo de cara, já trata disso. Ele fala: eu estou aqui e eu sou conhecido por fazer obras ou muito satíricas ou muito líricas, e hoje eu quero mostrar algo que mistura essas duas coisas, né? Então ele está tentando criar uma síntese, né? Ele está nesse conflito, né, nessa divisão interna por muitos anos, e ele resolve que ele vai se tornar uma coisa só, né? E o Estrangeiro Vampiro é a resposta que ele dá para esse dilema interno. Então ele vai apresentar uma obra
que seja ao mesmo tempo uma história gótica, com uma vampira que é uma viúva negra, que representa toda a ambição, toda a destruição do capitalismo do Império Britânico, né, na época do ultimátum luso britânico, quando o Império virou para Portugal e falou: olha, nós queremos criar uma estrada de ferro que vai do Egito até a África do Sul. Tem português no meio do caminho, vocês façam o favor de se retirar. E eles estavam já colonizando Angola e Moçambique com o sonho de criar o chamado Mapa Cor-de-Rosa. Seria uma colônia só, com saída para 2 oceanos, para substituir o que era o Brasil, como fornecedor de matérias-primas e riquezas para eles. Chegaram a Alemanha e falaram: tchau, podem sair daqui que isso é nosso, né? E isso foi uma humilhação, né? Então o que ele faz? Ele cria uma carta ao rei de Portugal para denunciar as pessoas que estavam dentro da política e dentro da mídia, dentro, né, dos círculos sociais de Portugal, aceitando, né, de forma entreguista todas as narrativas de que era necessário ceder para Inglaterra e ceder para a coroa britânica, né? E aí o que ele faz? Ele transforma a Inglaterra numa vampira, numa personagem que é uma alegoria do capitalismo, né? Então, a história dele basicamente é um conde, né? O Conde Raul, que é Portugal e as tradições de Portugal e os valores de Portugal, encarnado numa personagem que é um conde ali totalmente melancólico, saudoso, né? E muito, muito sensível, assim, que encontra num cemitério com uma mulher cantando, expressando seu luto, abraçada numa cruz, né, toda de branco, com tranças louras, né, cantando de forma muito triste, muito pungente mesmo, dolorida, e ele se aproxima dela, leva ela para casa, e sem saber, né, o que ele está fazendo, mas basicamente a história vai mostrar outras pessoas que já passaram, né, por esse perrengue de estar convivendo com a sede de luxos e de prazeres dessa mulher, que ela é construída não de uma forma assim, é uma figura da Vamp, é uma figura da mulher fatal, ela é algo além disso, né, porque ela é também o asfalto, ela é a metrópole, ela é o gosto por bombons num lugar em que as pessoas comem ainda tudo muito simples. Ela quer aquela roupa dos melhores tecidos, ela quer as festas, ela quer tudo que você tem nas grandes metrópoles, né, para viciar o ser humano, ela quer ali como rotina e ela quer aquilo sem aceitar um não. E aí ela vai dilapidando ali aquela fortuna daquela família, né? E é engraçado que a gente fala muito do gótico, né? As pessoas têm usado muito a ideia, né, de que existem elementos recorrentes no gótico, né? O locus horribilis, né? O passado fantasmagórico, a personagem monstruosa, como os 3 grandes tripés, os 3 pontos de um tripé que formaria o núcleo do gótico, né? O Júlio França fala muito disso, por exemplo. Tem tudo lá, né? Então você tem a vampira como personagem monstruosa, você tem o cemitério, o castelo em ruínas como locus horribilis, e esse passado fantasmagórico que volta, ele volta literalmente porque a alma do palácio ganha forma como uma estátua fantasmagórica para vir confrontar esse conde do como ele consegue ser tão capacho dessa vampira, como ele consegue ser tão, né, fraco diante dos avanços dela. Então é literalmente o passado de Portugal como um fantasma acusando ele de não ser corajoso o suficiente, de não ser combativo o suficiente. É uma história lindíssima, assim, que tem um monte de canções no meio. Então, assim, nós temos uma pessoa muito interessante, que é o Gomes Leal, que é esse dandy marxista, que depois se torna nacionalista no fim da vida, volta inclusive para o catolicismo no fim da vida, depois de ter escrito
o anticristo, né? Aqui, por exemplo, não sei se vai dar para ver, mas o anticristo, que é o poema bem poderoso dele, assim, gigante. E aí, poxa, ele tem essa curva na vida dele, né? De uma vida mais combativa, mais maldita, até um momento mais melancólico, que no final vai, né, calhar ali de levar ele para uma espécie de fracasso, né? Um fracasso moral, né? Em que ele desiste de quem ele é, ele vai morar na rua, se converte ao catolicismo e passa a viver de favores, assim, né? Muito distante do que a gente imagina que seria o mínimo da dignidade necessária para um gênio desse, né? E aí é muito triste o final dele, assim, mas eu acho que mais triste ainda é nós termos um poeta dessa envergadura e não lermos esse poeta. Então a gente está batalhando justamente para poder, ao menos simbolicamente, restituir, né, um pouco da dignidade que nós achamos que a obra dele merece. Dance, dance, dance.